Enquanto estão abrindo aí 1 Timóteo capítulo 3, estava pensando nestas palavras que nós acabamos de cantar. Seguro estou, mesmo o quê? Que a vida vá. Mesmo que vá com o coronavírus. Mesmo que seja tirado a vida pela causa de Cristo. Está seguro? Pois bem, que Deus abençoe, que não estejamos cantando meramente em vão, né? Mas cantando de coração mesmo. Mas foi muito bom cantar. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, mais uma vez. Leiamos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Nós necessitamos e muito da Tua presença aqui nesta noite. Ó Pai, use a Tua palavra para nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Aquele que se humilhou e veio aqui, se tornou um ser humano, sendo o próprio Deus ao mesmo tempo. E até o ponto da cruz, para lá morrer, para acabar com o nosso egoísmo, a nossa vida de independência da Tua pessoa, para gozar a vida verdadeira como planejaste, Senhor, que nós vivêssemos em submissão à Tua pessoa. Usa o Teu servo, então, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Hoje à noite, nós não vamos continuar aqui em 1 Timóteo 3, mas hoje à noite eu pretendo tratar do assunto de autoridade, sua origem e seus limites. Como pastores, importa que a gente compreenda a questão de autoridade. Nós ocupamos uma posição de autoridade na igreja. E nós vamos, então, considerar hoje à noite a questão da origem da autoridade, como também os seus limites. Vou entrar hoje à noite num assunto delicado, e isto num tempo também delicado. Eu diria que estou aprendendo sobre esse assunto, e ainda tenho muito a aprender sobre o assunto, mas acho necessário introduzi-lo, e talvez tenhamos pouco tempo para aprender isto, visto os dias em que nós vivemos. Então, orem por mim. Primeiramente, a origem da autoridade. É importante que nós entendamos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem,
o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Nós vemos aí que mesmo na Trindade, o Pai é cabeça do Filho e do Espírito Santo. Essa questão de cabeça, então, não envolve uma questão de ser necessário por causa do pecado. Lá na Trindade tem perfeita união, não existe conflito lá. O filho não está reclamando, que miséria, ser submisso. Não, de fato, pelo contrário, em Salmo 40, versículos 7 e 8, que o livro de Hebreus nos informa que são palavras proféticas de Cristo mesmo, ele diz: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, Senhor, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Cristo dizendo: para mim, Senhor, meu Pai, é um prazer fazer a tua vontade. Eu posso dizer que eu sinto isto da parte da minha esposa. Eu vejo nela prazer em me servir como cabeça dela. É bom que nós vejamos aqui rapidinho, maridos, que nós não somos independentes ao ser cabeça. Nós temos cabeça também, que é Cristo. Eu não vou elaborar muito sobre isto. Então, autoridades são dadas por Deus para o nosso bem. Onde a autoridade sabe, procura fazer o bem, faz prosperar as vidas de quem está debaixo daquela autoridade. Num mundo caído, justiça perfeita nunca vai ter, não. Porém, importa saber que a situação pior de todas, a Bíblia nos informa, é aquela onde todo mundo faz o que é justo aos seus próprios olhos. Lá em Juízes, né? O último versículo lá. Importa saber que a situação pior de todas, então, é quando todo mundo faz o que é justo aos seus próprios olhos. Romanos 13, versículo 4, nos informa: a autoridade é ministro de Deus para teu bem. E nós precisamos nos lembrar disto, até em dias quando a autoridade faz algo que é errado, nós precisamos compreender que a autoridade é planejada por Deus para o nosso bem. Alguns exemplos de autoridade constituídas pelo Senhor e para por meio delas ele exercer a sua soberania são a questão de o marido ser o cabeça da esposa, os pais devem serem obedecidos pelos filhos, também o trabalhador deve se submeter à vontade do seu patrão, os membros da igreja aos seus pastores e os cidadãos às suas autoridades também. Estas autoridades às vezes fazem abuso do seu poder? Com certeza, sim. Neste mundo pecaminoso, então, autoridades muitas vezes usam a sua autoridade de uma maneira egoísta. Isso inclui nós maridos também, né?
mães também, né? Todos estes que foram mencionados, então, receberam a sua autoridade do Senhor. A autoridade não é simplesmente uma coisa que a gente toma para si. Deus dá esta autoridade a nós. É uma responsabilidade que recebemos dele. Não fazer o que ele manda é ser desobediente. E eu diria que, de modo geral, vocês já sabiam destas coisas. Mas vamos tratar, em segundo lugar, a questão dos limites da autoridade. Há tempo quando estas autoridades devem ser desobedecidas. Quais são os limites da obediência a elas? Eu disse mais cedo na semana que esta é uma pergunta que eu acho que muitos não estão fazendo e nós precisamos estudar isso. E nós vamos elaborar mais sobre isto. Quando qualquer um, seja lá qualquer um destes que acabamos de mencionar, manda fazer o que o Senhor proíbe, ou proíbe o que o Senhor manda, é hora de obedecer à autoridade maior, que no caso é quem? É Deus que constitui estas outras autoridades para o nosso bem. Falando um pouco da situação em que nós vivemos, autoridade é apresentada por muitos, e especialmente pelo socialismo, como opressão. Nós precisamos falar disto porque é o mundo em que nós vivemos. Essencialmente, é a velha mentira que Satanás deu a Eva: seja dona da sua própria vida. A vida boa é não ter ninguém mandando na sua vida. Essa foi a mentira de Satanás. A vida livre de alguém dando ordens, segundo Satanás, é a vida boa. É isto que o Senhor diz. O Deus que estes então estão estabelecendo é o Estado ou governo, que, por exemplo, procura tirar os filhos de debaixo da opressão sua como pais. Ou seja, pais são os opressores dos seus filhos, segundo o socialismo. Quando se trata dos 10 mandamentos, o primeiro, que trata do relacionamento horizontal, é o quê? Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas nós vivemos numa sociedade que vive a destruir essa primeira coisa. Filhos, entregar os pais é um ataque ao que o Senhor ordenou. Se nós vivemos como o Senhor quer, o que nós fazemos, orientados pela palavra, não é opressivo. Ensinam também a preferência pelo pobre. A Escritura nos ensina a não mostrar preferência pelo rico, sim, como também ensina que não devemos maltratar o pobre. Porém, também justiça não significa que a causa do pobre é sempre justa, e muitas vezes nos nossos dias é tratado como que é pobre, então a causa dele é justa. Nem sempre é o caso. Tem uma ordem do Senhor para nós que homens maus que governam gostam.
Você sabe qual é o texto bíblico que as autoridades maus gostam? É Romanos 13, começando com o versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Mesmo um ditador, um déspota, ele gosta de um texto como esse. E do que eu entendo, por exemplo, o Hitler usou isto com os seus soldados, mandando-os exterminar os judeus. A Bíblia manda que você obedeça à autoridade. E aqueles soldados deveriam então obedecer a Hitler e e matar a pessoa só porque era judeu? Salomão foi muito sábio quando ele fez o pedido ao Senhor. O Senhor deu a ele a oportunidade de pedir o que ele queria. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensível. Para o quê? Para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem julgaria a este grande povo? Ele entendeu que, como rei, ele precisava saber diferenciar entre o que é bom e o que é mal, e o lugar de onde ele poderia receber esta orientação seria do Senhor. E discernindo entre o bem e o mal, ele então faria justiça, fazendo o quê? Protegendo quem praticou o bem e punindo quem praticou o mal. Qual o padrão então quanto ao bem e o mal? Este livro que nunca muda. Não a opinião da maioria, vamos jogar aí para todo mundo votar e o que a maioria diz, vai. Não, tem um padrão. O padrão está na Bíblia. O roubo é pecado se é feito por rico ou pobre. E onde é que irão aprender estas coisas? É por meio da Igreja de Cristo. Nós, pastores, precisamos ensinar a igreja estas coisas. Nós é que precisamos ser a luz no meio das trevas que tanto avançam. A igreja precisa ensinar o seu povo quanto ao tipo de pessoa que ela deve escolher para representá-lo no governo. Nós estamos chegando perto do tempo de uma eleição. Quem seria o melhor candidato para receber o seu voto? Eu diria que, em 5 palavras, que é pouca coisa, seria aquele que os criminosos temem. Aquele que os criminosos temem, este seria a pessoa em quem votar. E por que isto? Porque é função bíblica das autoridades, Velho Testamento, Novo Testamento, é função dela punir quem pratica o mal
para assim defender quem vive uma vida justa. Aliás, se a pessoa no governo vê o criminoso como sendo vítima da criação pelos pais, ou do próprio Estado, como alguns dizem também, ela não vai responsabilizar o criminoso pelo que fez, punindo ele. Não, deixa o pobrezinho, ele não é culpado não, o culpado é os pais. Não, o culpado é o Estado que não dá emprego, não dá casa, não dá educação, saúde, tanta coisa. A pessoa em quem votar, então, é aquele que os criminosos temem. Uma palavra que eu pouco conhecia, eu diria, e foi especialmente nesse tempo da pandemia que eu vim a conhecer, é a palavra jurisdição. Jurisdição significa o poder de governar ou legislar. Se eu posso ilustrar, seria desta forma: o legislativo aqui do Ceará, lá em Fortaleza, não tem jurisdição sobre o Piauí. O lugar em que eles fazem as leis é com o limite do estado do Ceará. Jurisdição, então, tem a ver com o limite dentro da qual poder pode ser usado. Esta definição vem de dicionário quanto ao que é jurisdição. E precisamos compreender, então, que a autoridade suprema é o Criador. Lembra-se do versículo que Jesus, das palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus chegou para perto dos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos, aonde? Não só lá em Israel, mas de todas as nações, isto porque Ele é o Criador. Ele tem o direito de legislar, ele tem jurisdição, nem só lá em Israel, mas no Brasil, Estados Unidos, na China, e nem só aqui na terra, no céu, entre os anjos também. A quem compete então o cuidado pelo lar? É a unidade primeira que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulos 1 e 2. A jurisdição nossa em família é sobre o nosso lar. Deus nos deu isto. Então, os pais têm a primeira responsabilidade de fazer o filho conhecer e obedecer às leis do Senhor. Faz parte de governar bem a sua própria casa, como nós falamos mais cedo na semana. Ele, por exemplo, nos ensina a castigar a desobediência. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara ou não usa a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama seduz, disciplina. Capítulo 19, versículo 18, diz: castiga a teu filho, com exceção dos seus. É só os seus que não precisam? Não.
dá a entender que todos vão precisar. Castiga teu filho enquanto há esperança. Quer dizer, não deixa para quando está com o pescoço duro, não. E aí nota uma coisa que o Supremo Legislador diz quanto ao limite: mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Ele dá aos pais a vara para corrigir, mas ele impõe limite. Não é da nossa jurisdição, então, matar um filho. Você vê então aí que tem limite quanto ao que o Senhor nos confiou, quanto à questão de treinar no que é correto. No caso do pai matar o seu filho, entrou então na jurisdição do Estado. Veja as palavras do Senhor em Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21. Escute bem aí. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à sua mãe, e ainda castigado, está vendo? A jurisdição deles, castigar o filho. Ainda castigado, não lhes dá ouvido. Significa, dá ouvido aí não obedece. Muitas vezes nas Escrituras a questão de ouvir é sinônimo de obedecer. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel o ouvirá e temerá. Nota bem então, aí especificou que os pais então deveriam levar o filho rebelde para as autoridades agirem. E deu a estes até a responsabilidade de tirar-lhe a vida. Talvez alguém diga então, mas isto é o Velho Testamento? Eu diria, primeiramente, se lembre que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isto é só o Novo Testamento? Não, especificamente no contexto, era o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento também diz que o Estado tem a espada como um instrumento para ser utilizado para vingar o mal. Lá em Romanos, capítulo 13, versículos 3 e 4, diz que não é em vão que o Estado tem a espada. A espada não é um instrumento de dar uma lapadinha, não. É um instrumento de ferir mortalmente. Alguém pode me mostrar uma passagem bíblica que dá ao Estado o direito de dizer como o seu filho deve ser educado? Talvez eu atrapalhei um pouco aí, deixa eu repetir a pergunta. Alguém aqui pode nos mostrar uma referência onde o Senhor, o Supremo Legislador, dá ao Estado o direito de determinar a educação do seu filho? Não é da jurisdição deles. Mas, porque tira uma dificuldade dos ombros dos pais,
o trabalho de ensinar filhos pecadores, que todos são, e ainda oferece a oportunidade da mãe trabalhar fora de casa e ganhar mais dinheiro, é a situação em que nós vivemos. Nós vamos educar o seu filho de graça. Você não tem nem que pagar. Verdade que é de graça? Aqui na terra nada é de graça. A própria salvação, alguém teve que pagar para você recebê-la de graça. E é tirado do seu bolso nos impostos. O Estado tem o direito de tirar dos pais o uso da vara na instrução dos seus filhos. É da jurisdição deles, então, dizer: você não pode usar a vara para corrigir o seu filho. É contrariar a ordem do Senhor. Não é da jurisdição deles legislar isso contra a sua casa. Quem foi que deu não somente o direito, mas eu afirmaria a responsabilidade dos pais usarem a vara? Quem disse isso? Hein? Deus. A resposta está fraca demais. Vocês não creem nisto, não? Quem foi que deu esta autoridade e responsabilidade aos pais? Deus. Agora melhorou. Pastor Zezinho, você fez a pergunta mais cedo. Aqui está a resposta da sua pergunta. Nós devemos olhar uns exemplos de desobediência a uma autoridade que Deus claramente nas Escrituras aprovou. Eu vou citar aqui só algumas, certamente tem mais. Em Êxodo capítulo 1 e versículo 15 diz: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servires as parteiras, as hebreias, examinai, se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. Ordem do rei? Sim. Vai matar, aliás, desculpe, primeiramente eu queria perguntar: o rei recebeu do Senhor o direito de tirar a vida? Não diga não, é sim. A resposta é sim. Porém, é diante de certos critérios. Nesse caso, seria tirar a vida só porque é macho e da descendência de Israel. Injustiça. E, aliás, lembre-se que os 10 mandamentos não estavam escritos ainda. Isso aí vem em Êxodo capítulo 20, um bocado de anos mais tarde, no mínimo 80. O que as parteiras fizeram? As parteiras, porém, temeram a Deus. Por consciência, o homem entende que tirar a vida de outro ser humano é errado. Não é só porque está escrito, não. A própria consciência diz isto. Temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos.
E certamente nessa situação, elas não andaram dizendo para todo mundo: nós não vamos desobedecer à lei do rei, não. Simplesmente, caladinha, não fizeram. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste vivos os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E eu já ouvi de várias pessoas dizerem que aqui elas realmente estão mentindo, mas se você fosse uma mãe e sabia que as parteiras tinham sido ordenados fazer isso, você não ia ser ligeiro para chamar a parteira, não é? E certamente muitas vezes deram à luz a filhos mesmo sem a presença da parteira, mas a palavra de Deus diz: e Deus fez bem as parteiras. O texto diz: Deus fez bem as parteiras, e elas não obedeceram à ordem do rei. E o povo aumentou, se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Está claro ou não que Deus se agradou desta desobediência às autoridades? Eu creio que não podia ser mais claro. Daniel capítulo 3. Nabucodonosor levantou aquela imensa estátua, 27 a 30 metros de altura, chama todas as autoridades do reino e diz no versículo 4: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aí eu pergunto: por que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, e versículo 5: não as adorarás. Eu fiquei ali, quando estava preparando hoje à tarde, meditando, e eu pensei: será que já foram para aquela situação sabendo o que ia ser exigido? Ou será que simplesmente a ordem foi dada, a música começou a tocar, e por causa de quem eram, já estavam prontos a desobedecer à ordem? Eu estou falando sobre isso porque a obediência, nós devemos estar prontos a fazê-la na hora, se precisar de muito tempo. Nós precisamos saber aplicar o que a palavra de Deus diz. E aí os homens foram lá e denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego: estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E quando o rei dá a eles outra oportunidade: eu vou ser bom para vocês, eu vou lhe dar outra oportunidade. Respondem: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Firmes. A vida não é o que importa. O que importa é agradar o Senhor. É isso que estão dizendo. Estão dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Daniel capítulo 6, nós vemos outra expressão disto. Ajuntam-se alguns da liderança lá na Babilônia e dizem ao rei: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer outro, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. E no versículo 10 nos informa Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. O que ele vai fazer não é sem saber a lei, não. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e reclamava das dificuldades e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. E no versículo 22, Daniel diz ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. E por que o Senhor enviou o seu anjo? Porque foi achada em mim inocência diante dele, o Supremo Soberano do Universo. Também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Como é que Daniel diz isso? É porque o critério é a lei do Senhor. O rei fez uma lei errônea. Então, ele podia dizer: eu não cometi crime, não. E, finalmente, em termos de exemplos, uma passagem realmente que todos nós sabemos até de cor. Atos 5 e 27 trouxeram-nos, isto é, os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse homem. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: o quê? Antes, diga comigo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A proibição foi: não ensine no nome de Jesus. E a resposta todos nós conhecemos e geralmente sabemos até decorado. Será que nós respondemos tão ligeiramente quanto eles? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que tememos o Senhor ou aos homens?
Você diz, mas para isto precisa de coragem. Como é que a gente se torna corajoso? Número 1, nós precisamos compreender que neste mundo, mesmo que a gente não o vê, tem um soberano. Ele é quem coloca reis e os tira. Daniel capítulo 4 e outros textos também. Se nós cremos que Ele é o soberano que reina neste mundo, e se sabemos que Ele é todo-poderoso, que Ele pode livrar, como escolheu livrar a Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, as parteiras, os apóstolos nesse caso. Será que Ele pode fazer isso para você hoje? Mas será ao mesmo tempo que você está disposto, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu sei que Ele pode, mas Ele não garantiu fazer. No caso do apóstolo Tiago, em Atos capítulo 12, ele foi degolado, porque Deus não podia livrá-lo? Foi? Não. Ele tinha terminado a sua missão aqui na terra. Será que nós estamos vivendo, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 8? Paulo diz, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que significa deixar o corpo ali? É o quê? Morrer. Você prefere morrer? Se é para estar com Cristo, o salvo se alegra nisto. Os descrentes temem a morte e com razão. Hebreus 2:15 afirma isto. Em conclusão, não temos tempo para entrar no que cabe ao Estado quando se trata da igreja e no trabalho. Outras jurisdições. Nós não temos tempo para tratar disto. Mas esta área merece o seu estudo também. O que compete ao Estado em relação ao trabalho e na igreja? Talvez hoje à noite eu vou te deixar com mais perguntas do que respostas hoje à noite. E honestamente, se isto lhe desperta a estudar a palavra, amém. Eu consegui o que queria. Só espero que as Escrituras sejam a sua autoridade na busca de respostas. Eu espero que hoje à noite lhe coloquei numa situação delicada. Eu tentei escolher as minhas palavras com muito cuidado. Eu sei que são muito sujeitos a mau entendimento. Eu já estabeleci no começo do estudo hoje na noite que a autoridade máxima é de Deus e que Ele executa o seu domínio nos ordenando a submeter as autoridades no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade. Ele manda fazer isso. E de maneira nenhuma eu quero lhe incentivar a ser um rebelde. Eu estaria errado em fazer isto. Mas se tem dias quando nós precisamos entender que
estas autoridades que receberam a autoridade mesmo do Senhor, que elas irão prestar contas a Ele pelo exercício da autoridade que o Senhor os deu, e a sua autoridade tem limites. Quer dizer, eles não têm o direito de simplesmente decretar o que vem à cabeça. Por isso, precisamos conhecer esse livro. Precisamos conhecer as ordens do Senhor. E quando colocado em posição onde temos que escolher a quem vamos obedecer, devemos sempre dizer, e diga comigo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. De novo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ó Senhor, toma estas palavras que foram pronunciadas aqui nesta noite. Qualquer coisa que eu tenha falado erroneamente, que o Senhor faça com que esse grupo esqueça do que eu disse. Porém, tudo aquilo que vem da boca do Senhor, que venha afetar corações e transformá-los, para que nós sejamos luz aqui no meio do mundo tão perdido. Nós pedimos isto no nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.